Olá, amigos do canal. Estamos de volta mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, nosso tradicional, se é que a gente já pode chamar assim, vencedores e perdedores da rodada 17, quadro onde eu e o meu amigo Matheus, olá Matheus, Bruno, fala galera, esse quadro onde a gente escolhe de forma duvidosa aqueles que a gente acha que são os vencedores e os perdedores da rodada, também com uma pitadinha de sarcasmo, dá para colocar assim também. pouco de humor, um pouco de análise, e a gente escolhe aqui, além do resultado, além dos números, quem a gente acha que se deu bem e se deu mal nesta rodada de Campeonato Brasileiro. Começaremos hoje por vencedores ou perdedores, Matheus? Vamos começar com os vencedores, começar com um clima legal, um clima bacana, né? Vamos, quer puxar o primeiro? Puxar o primeiro aqui da minha lista, que é o tricolor paulista, porque os outros tricolores não têm muitos motivos para comemorar, a verdade é essa. Tirando o Bahia tem motivo. Mas do sul-sudeste, diria que o São Paulo é o único. Engatou uma boa sequência, está se encontrando com o Crespo, venceu outro tricolor nessa rodada, o Fluminense. E o Carmo parece que está acertando na hora certa, quando estão voltando competições de mata-mata, que talvez seja a grande chance do São Paulo de título na temporada, Copa do Brasil, Libertadores. Então parece que o time entrou nos trilhos no momento certo. E por isso coloco o São Paulo como um vencedor aqui. A gente comentou no vídeo que já foi ao ar de pós-rodada, né? Como o Crespo conseguiu mudar esse time da água para o vinho em pouquíssimo tempo de trabalho. Eu acho que mostra como o trabalho do Zubeldia não era tão bom assim. O time hoje é completamente diferente, com as mesmas peças. Você consegue ver uma ideia de jogo, construção desde lá de trás, troca de passe, movimentação. E a fase também é boa de jogadores como o Luciano. Então, o São Paulo hoje é um time que está olhando para a parte de cima da tabela. Se tivesse começado com o Crespo, quem sabe não estaria brigando por Libertadores. Exatamente, e ainda tem tempo, né? O campeonato nem chegou na metade. São Paulo, se não me engano, tem jogos atrasados ainda também. Então, e considerando que o Campeonato Brasileiro abre muitas vagas para Libertadores, o São Paulo, se manter esse caminho, tem boas chances de estar na próxima, que já está nessa também. Com certeza. Já vou puxar aqui um vencedor, Matheus. Não gosto muito de repetir de uma semana para outra, mas, novamente, Abel Ferreira é um vencedor dessa rodada, porque o Palmeiras continua ganhando jogos, mesmo quando não vai tão bem assim. A gente também comentou no vídeo de pós-rodada, essa partida praticamente começou 1-0 para o Palmeiras, depois foi ali, controlou o jogo, manteve o resultado de 1-0 e aparentemente essa forma preferida do Abel de ganhar jogos. Vai lá, faz o gol, depois controla a partida, deve estar muito feliz hoje em casa, já pensando em como ele vai zoar a cara de torcedores, repórteres e qualquer pessoa que falar com ele pelo resto da semana. Abel Ferreira a la Mourinho. Se o jogo pode ser 1-0, é o placar que vai ser dos times do Abel Ferreira. Mais um vencedor aí? Tem mais um aqui, tem mais quatro, para já deixar o pessoal na expectativa aí de quantos vencedores vem. O segundo colocado para mim, o grande vencedor da rodada, Flamengo, que volta à liderança com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, em relação ao Palmeiras, ele tem um jogo a mais, mas mesmo que o Palmeiras vença o seu jogo a menos em relação ao Flamengo, não alcança o time carioca, está se reforçando muito bem no mercado, tem um trabalho muito bom do treinador e a tendência com a chegada de reforços é o time ficar ainda mais completo e ainda mais constante. Por isso eu coloco o Flamengo como um grande vencedor. E ainda vai pegar esse Atlético Mineiro em uma fase mais 2 vezes nos próximos 3 jogos, né. Então não tem como o torcedor flamenguista estar triste nesse momento. Também estava aqui na minha lista, então eu vou puxar mais um vencedor, que é o ataque do Bahia, que finalmente marcou gols. A gente vinha criticando aqui no último mês como o Bahia era um bom time, tinha muito volume, criava muitas oportunidades, mas não fazia gol.
Nessa partida, eles resolveram fazer 3 de uma vez em cima do Juventude, que é a pior defesa do campeonato. Mas para quem tá com falta de gols, independente contra quem está jogando, quanto mais você fizer, melhor. Ver se agora dá uma confiança para os jogadores também voltarem a marcar quando estão jogando contra boas defesas. É, exatamente, o Bahia conseguiu uma bela vitória e indo na toada do mesmo jogo, não coloquei o Bahia, mas coloquei o Rogério Ceni, que é o treinador da equipe, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do time baiano, que ficou naquela dúvida, o Rogério Ceni fez um grande trabalho no Fortaleza, mas logo depois veio o Vojvoda e conseguiu fazer um trabalho ainda melhor do que o Rogério Ceni fez é, no time. Ele foi para o Cruzeiro, não deu certo, depois passou no Flamengo, até foi campeão brasileiro, mas logo depois também foi mandado embora, voltou ao São Paulo, as coisas não aconteceram do jeito que ele imaginava. Então esse trabalho muito bom que ele está fazendo no Bahia, acho que reafirma o Rogério Ceni como um dos grandes treinadores que nós temos no futebol brasileiro hoje, e é um lugar onde ele se sente confortável, que eu vejo o Rogério como uma pessoa que gosta de ter o controle de tudo, de ser muito respeitado, de ter essa autoridade. Então, e ele tem esse respaldo do Grupo City no Bahia. Então, eu coloco ele como um vencedor, porque o time, além de ter conseguido uma vitória, ele está se mostrando tá mostrando um grande trabalho da frente do Bahia. E um vencedor extra desse jogo aqui também é o goleiro do Bahia, né? Que vinha sendo altamente criticado por falhas consecutivas nos últimos jogos. Pelo menos nesse jogo não tomou gol. Também deve estar dormindo mais tranquilo, porque mais um frango, acho que ele frangou nas últimas 2 partidas. Então, se ele tivesse mais um, aí já ficaria uma situação insustentável. O Rogério pensaria em entrar ele mesmo em campo, eu acho. Né? Ainda mais com um treinador desse, né, que é um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, acho que ele entende um pouquinho da função. Se ele está confiando no goleiro até agora é porque tem motivo, conhece do assunto. Ou é falta também de outros jogadores para botar no lugar. Pode Enfim, ser também. meu Já último ven pode falar. pode ir. Meu último vencedor aqui, Renato Paiva, que veio para o Brasil no Bahia, fez um trabalho mais ou menos, no Botafogo fez um trabalho mais ou menos, e agora, pelo menos esse começo está muito bom no Fortaleza. É um time que vinha muito bem nas últimas temporadas, não tratou tão bem o elenco para 2025, perdeu o Vojvoda, que aparentemente já estava muito desgastado internamente. Chegou o Renato Paiva, falou bonito na entrevista, os torcedores já gostaram do que ele falou, e agora dentro de campo a equipe também tem melhorado, né? Quem sabe consegue sair aí dessa briga pelo Z4 nas próximas rodadas, mas a verdade é que o time hoje é bem melhor do que era com o Vojvoda, que é o maior treinador da história do Fortaleza. Então a torcida está muito contente com o trabalho do Renato Paiva. Exato, eu também tinha colocado na minha lista o Fortaleza, porque vê uma esperança de o time conseguir sair da situação incômoda que está, né? No Z4, estava afundado lá. Então, esse começo do Renato Paiva é muito animador. Então, eu também coloquei o Fortaleza. E para fechar a minha lista, um vencedor da rodada que eu coloquei são os inimigos da cera, porque eles viram um juiz expulsar um goleiro que estava fazendo cera. Ele tomou amarelo porque já estava retardando o jogo, e logo depois ele tomou o segundo amarelo por estar enrolando a arbitragem. Então, os inimigos da cera, como eu, são os vencedores dessa rodada. Torcemos para que não volte a acontecer situações como essa, porque os jogadores têm que aprender a parar de fazer isso. É um saco para quem está assistindo, é um saco quando o seu time faz isso, é pior ainda quando o time adversário faz. A torcida do Vasco tem todo o direito de estar com raiva, mas a verdade é que os amantes do futebol ficam felizes com menos cera. Exato. E já posso puxar o meu primeiro perdedor aqui, Pode puxar. que vai parecer um paradoxo, talvez, não sei se é essa figura de linguagem correta, mas o meu primeiro perdedor é Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro de Inter e Vasco, que expulsou o Léo Jardim por estar fazendo a cera. Eu coloco ele como perdedor porque ele chamou para ele uma responsabilidade que ele não vai ter como cumprir, ele não vai ter essa atitude em todos os outros jogos que ele for apitar, e terão goleiros que vão fazer cera nesses jogos. E também porque no mesmo jogo, o goleiro do Inter teve momentos em que ele ficou no chão, ficou enrolando a arbitragem por Roger
organizar o time do Internacional e ele não mostrou amarelo. Por isso, para mim, ele é um perdedor. Chamou para ele uma responsabilidade e no mesmo jogo ele não teve o critério. Então, até quando ele fez o certo, ele fez errado. É, e a torcida do Vasco agora vai ficar pegando no pé dele, pelo menos nas próximas 2, 3 rodadas, até algum outro erro de arbitragem bizarro contra o time vascaíno acontecer. E todo momento que um goleiro que tiver no jogo dele cair no chão e ele não der cartão amarelo, ele vai ser xingado. Então, ele nem estava errado de dar o cartão para o Léo Jardim. Ele e todos os outros árbitros estão errados das outras 500 vezes que que isso acontece, não ser punido. E Matheus, eu falo aqui que eu não gosto de ser repetitivo, né, colocar várias vezes o mesmo jogo ou repetir os mesmos personagens todas as rodadas. Mas eu tô analisando aqui, a gente começou a fazer esse programa, esse quadro, na rodada 13. Na rodada 13, entre os meus perdedores, eu tinha Fernando Diniz. Na rodada 14, eu tinha torcida do Vasco. Na rodada 15, eu tinha entre os perdedores Vasco da Gama. Na rodada 16, eu tinha entre os perdedores o navegador Vasco da Gama por ter sua imagem associada ao clube de futebol. E na rodada 17, não tem como não colocar o Vasco da Gama entre os perdedores. É impressionante como toda rodada a torcida do Vasco sofre, sabe? É mais uma vez, é o mesmo discurso, eu não vou nem me alongar muito. O time, quando não é bom, tem que ganhar quando tem oportunidade. Porque o número de boas atuações do Vasco no campeonato são limitados. Não vai jogar bem todo jogo. Então, quando joga bem, tá na frente do placar, tem que ganhar, porque esses pontos fazem falta. O Vasco hoje está na beira da zona de rebaixamento, empatado em pontuação com o Santos. Mas poderia ter ganhado do Inter. Estava ganhando de 1-0. Teve o lance do Léo Jardim que foi expulso. No finalzinho, o Verratti falha e ajeita uma bola dentro da área para o jogador do Inter, que empata o jogo. Esse é um jogo que o Vasco tem que ganhar, se não quiser brigar por rebaixamento, e ele simplesmente não consegue ganhar. Exato. E poderia até ter colocado o Verratti como nos vencedores, porque falam que ele só joga bem pelo alto, mas deu uma belíssima assistência para o Carboneiro ali, para o Inter empatar o jogo. Então, calando os críticos aí, o Verratti. Mas concordo com você, a gente já tinha comentado sobre a situação em Vasco e Grêmio, que o time Cruz Maltino tinha jogado melhor, mas não conseguiu a vitória. Agora, novamente, contra um time gaúcho, o Vasco tinha o resultado na mão e deixou escapar nos últimos momentos. É, só olhar para esses dois jogos, já são 4 pontos, que podem fazer uma diferença muito grande no resultado final da temporada do Vasco. Você ter 4 pontos a mais ou a menos na briga que o Vasco provavelmente vai estar, fazem muita falta. Então, estou com você nessa. O Vasco poderia ter feito coisa melhor nesse jogo. Teve toda a questão da arbitragem que a gente já falou aqui, a gente falou também no vídeo de pós-rodada, mas isso não justifica, o Vasco tinha que ter ganhado o jogo. Vai estar não, né, já está para mim. O Vasco já está hoje brigando para não cair. Tem 15 pontos em 17 rodadas, 16 ou 15, eu não me lembro ao certo quantos jogos o Vasco jogou. Acho que é 15 Mas porque estava nos playoffs da Sul-Americana. esse então, 1 ponto por rodada em média, sabe. Se tivesse 19, que são esses 4 pontos que você citou, já estaria em outra briga, já estaria ali pensando, quem sabe, no G8, sabe. Mas não, tem 15, tá ali empatado com o Santos. E fora contar também que esses empates aí que o Vasco vai acumulando, além dos 4 pontos a mais, seriam 2 vitórias a mais, que é o primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro. Então, se for olhar mais para frente, isso aí também pode fazer a diferença, né? Que ali às vezes empata o número de pontos, mas tem vitórias a menos porque empata muito. Então, é um cenário também possível para o Vasco. E já quer complementar mais alguma coisa ou posso trazer mais um perdedor? Não, pode trazer seu próximo perdedor. E não tem como deixar o Cruzeiro de fora dessa vez dos perdedores. 1 ponto em seis disputados nas 2 últimas rodadas. Um empate contra o Corinthians, a gente falou de que era um resultado normal, Corinthians aí, muita torcida, time grande, jogando fora de casa. Mas contra o Ceará no Mineirão era um resultado que todos esperavam uma vitória do Cruzeiro. Ela não veio, perdeu a liderança e tem um jogo a mais do que o Flamengo, então
fica muito difícil tentar recuperar, pelo menos no futuro próximo, essa ponta da tabela para o time do Cruzeiro. Então eu coloco ele como um perdedor aqui. Num jogo apático do time, né. Se você pegar os primeiros 30 minutos, parecia o Cruzeiro que tá todo mundo acostumado, fez 1-0 rápido, teve 2 oportunidades ali de aumentar o placar, fez um gol que depois foi anulado por uma mão do Wanderson no começo da jogada, mas depois parece que o time se desligou, a bola aérea, bola parada, que era uma das forças do time, virou inimiga nesse jogo, tomou um gol de escanteio, depois num escanteio ofensivo tomou um contra-ataque, que a defesa não voltou correndo, e tomou outro gol de cabeça de um jogador de 1,70 m do Ceará, num dia que o Mineirão estava lotado, que a torcida fez festa, então não tem como não colocar como um perdedor. E aquilo, né, a gente fala a mesma coisa do Red Bull Bragantino. Esse é o tipo de jogo que um time que quer brigar por título não pode perder. Sabe, é o que a gente elogia sempre do Palmeiras. Você não precisa jogar bem 38 rodadas, mas você precisa ganhar quando você não joga bem. O Palmeiras é mestre em fazer isso, fez isso nas últimas 3 rodadas. O Cruzeiro teve um dia abaixo, teve que poupar 2 jogadores ali, o Christian é titular absoluto, o William disputa por vaga, e perde pontos importantes contra o Ceará, que estava numa má fase. Então é o tipo de jogo que uma equipe que quer brigar por título simplesmente não pode perder. Exato. E trazendo aqui mais um perdedor, para mim, a ala da torcida do São Paulo que defendia o Zubeldia, que não fazia um bom trabalho, mas tinha muitos defensores, principalmente nas redes sociais, que defendiam com unhas e dentes o trabalho do Zubeldia. Criticavam o elenco, falava que o Oscar e o Lucas não estavam jogando, estavam machucados, que era isso daí que dava para o time fazer. E o Crespo, em um mês, expôs que eles estavam todos errados. Né? Não tem outra palavra. Quem defendia o Zubeldia estava errado. O São Paulo é muito melhor do que a gente pensava. E o Crespo, em um mês, já botou esses jogadores todos para jogar muito mais bola do que eles jogaram, acho que no último um ano. Então, quem é viúva do Zubeldia está muito triste. Quem é torcedor do São Paulo está muito feliz. Exato, e era uma desculpa utilizada. Ah, não tem como fazer mais com esse elenco de São Paulo, Flamengo muito mais forte, Palmeiras muito mais forte, então Botafogo agora chegando. É o Crespo está mostrando que não. O São Paulo estava se acostumando com a mediocridade ali com o Zubeldia, o Crespo está pensando além um pouco, pelo menos nesses primeiros jogos, é essa impressão que está passando. Um bom cartaz do Crespo aí, já tinha trabalhado no Brasil, no próprio São Paulo, volta agora e está mostrando boas digitais dele nesse time. Trazendo aqui, quer comentar ou já Não, eu posso ia falar que é um puxar mais bom um? treinador, Crespo. Hernan Crespo. Sim, e era um bom atacante também. Trazendo aqui mais um perdedor, Soteldo, porque desde quando ele estreou, o Fluminense só perdeu. Então, se quiserem apontar ele como culpado para a fase do Fluminense, ele não vai ter argumentos para se defender. Foi caro, hein? E chegou machucado ainda. Teve essa, né? Ele chegou machucado para jogar o Mundial, só pôde jogar no finalzinho do Mundial, porque chegou machucado, e agora só perde. Então, e ainda chegou pro lugar do John Arias, que saiu. Então, a torcida ainda tá com mais raiva dele, e uma coisa que ele não tem nada a ver. É um grande perdedor, realmente. Trazer aqui um perdedor, Matheus. Para mim, é a torcida do esporte. A gente já tinha dado o esporte como morto, acho que há uma ou duas rodadas atrás, mas esse último jogo talvez pudesse ter sido a luz no fim do túnel. A torcida começou um movimento de fazer uma festa legal lá na Ilha do Retiro, meio que, já perdemos, então vamos fazer a festa. Queria levar a máscara da Bruna Marquezine, zoação do Neymar nunca ter ganho a bola de ouro. A polícia proibiu, então isso já deu uma avacalhada ali na ideia da torcida. Aí eles entram em campo esperando já uma derrota. Vem o time abrir 2-0, um jogador a mais. Parecia que, quem sabe, o esporte não estava tão morto assim, sabe? Os, os tracinhos ali no espectrograma começaram a subir, e aí foi lá, o time toma o empate em 10 minutos, com um jogador a mais, empata mais uma partida, e aí a torcida, para mim, aqui foi de vez.
Essa era a chance do Sport voltar no campeonato e eles desperdiçaram. Exato. Também tinha colocado o Sport aqui, porque 2-0, um jogador a mais jogando em casa, você não pode tomar empate. Você não pode tomar empate. É terrível a campanha do Sport. Me faltam adjetivos negativos para classificar esse campeonato que o Sport vem fazendo. Vamos ter que inventar alguns nomes. E, para fechar a minha lista aqui, coloquei Rony Rústico como um dos perdedores, porque entrou na justiça pedindo rescisão, chegou num acordo, foi para o jogo contra o Flamengo, perde um gol cara a cara, e se os dirigentes do Atlético quiserem se vingar, vão deixar ele sem salário mais um tempo. Então coloca o Rony como um belo perdedor aqui dessa rodada. Não só um gol cara a cara, como um gol sem goleiro, né? Que o zagueiro tira, mas se ele não tira, tem grande chance da bola ter ido na trave, inclusive, naquele lance. Exato. Então tem aí o ódio da torcida, a ele e ao Scarpa, principalmente, e ainda com o gol, né, que é o grande pedido de desculpas, como a gente viu na situação do Pedro, ele perde uma ótima oportunidade de empatar um jogo contra o Flamengo e de pedir essa desculpa para o torcedor. Então, tá dormindo com a orelha quente o Rony. Exato. E meu E tem mais um. último, eu Pode ir. tenho o meu último perdedor aqui, que é o zagueiro Fabrício Bruno, que terminou o relacionamento, perdeu dentro de casa para o Ceará, discutiu com o Pedro Raul e viu depois da partida o Pedro Raul seguir a ex-esposa dele. Uma forma aí de provocação um pouco diferente, mas com certeza essa não é a melhor semana da vida de Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno aí, podemos dizer que perdeu dentro e fora de campo pro Pedro Raul. Complicada a vida do zagueiro do Cruzeiro. Fechamos? Eu não tenho mais nada aqui. Você tem mais algum? Não, aqui foram todos. Quem chegou até aqui, o que precisa fazer agora? Bom, primeiro, a gente agradece a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Nós somos os verdadeiros vencedores por termos a vossa companhia conosco. Fala bonito aqui. Se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que, que você achou dos nossos vencedores, dos nossos perdedores, quem você acrescentaria a essa lista ou quem você discorda da nossa lista. Se inscreve no canal para não perder esse e outros conteúdos que a gente está produzindo aí. Então, modéstia à parte, muito legais. Indica esse vídeo para um amigo, para um inimigo, para uma pessoa que nem gosta de futebol. Fala, olha esses dois aqui que eles estão falando do nosso time, do nosso rival ou de algum outro time. E é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu!